Seja bem-vindo, chega mais, deu a lógica. Grenais irão decidir quem será o campeão gaúcho de 2015, mas tem muita coisa pra gente analisar no final de semana, com as semifinais que aconteceram. É uma semana Grenal começando, mas o Inter ainda tem compromisso pela Libertadores na quarta-feira, tem possibilidade de torcida mista de novo, você já viu, né? Tem muita coisa no programa de hoje. Já vai participando, mandando a sua mensagem pelos nossos canais de interatividade, pelo Twitter, @donosdabola_rs, na nossa fanpage do Facebook, ou se quiser mandar um e-mail, donosdabola_rs@band.com.br. Carlos de la Rocha, na Central Band do Esporte. Tudo bem, Cadu? Boa tarde. Boa tarde, Chico. Boa tarde a todos. Hoje pela manhã aconteceu a reunião entre Inter, Grêmio, Brigada Militar e Ministério Público para a definição dos ingressos para o primeiro Grenal da final do Gauchão. Está definido que na Arena 4.500 colorados poderão comprar ingresso, mais 1.000 colorados para o setor de torcida mista. No Beira-Rio vai ser um pouquinho diferente. Serão 1.500 gremistas em torcida como torcida visitante, mais 1.000 de torcida mista. Na Arena não vai ter o caminho do gol pela questão de logística no entorno da Arena e vai ter também a questão do transporte. Sobre a questão do transporte dos torcedores, se é por ônibus, se é a pé, eu trago informação daqui a pouquinho. Chico. Muito bem, a gente já começa a falar sobre esse ingrediente aí dos clássicos grenais, a torcida mista. Mas antes a gente fala do futebol dentro de campo, né? Começando pelo Inter, que teve a sua equipe reserva, alternativa, né? Não tendo a menor dificuldade para vencer o Brasil de Pelotas e garantir a vaga na final do Gauchão. E mesmo poupando alguns titulares, né? O time do técnico Diego Aguirre passou por cima do Chavante. O time era reserva, mas a missão colorada tinha muita importância: chegar na final do Gauchão. O Inter já entrou em campo com a vantagem do empate sem gols. Mas essa história de não ter gol não era bem o que a equipe queria. Que o diga Valdívia. Ele começou o jogo com tudo. E o goleiro Eduardo Martini impediu que o Inter pulasse na frente. Lisandro Lopes se esticou todo, mas também ficou no quase. Quando o argentino se equilibrou, Martini defendeu de novo. Já o Brasil era obrigado a fazer gols. Alex Amado foi o responsável pelas principais chances do Chavante e levou perigo. No segundo tempo, o Inter seguiu tomando a iniciativa do jogo, ainda com Valdívia, que deu passe preciso para Alex. O gol não saiu por pouco, mas teve a segunda tentativa e Valdívia fez um lindo lançamento para Alex. Dessa vez, gol do Inter. Era o que os colorados precisavam para tranquilizar a partida. E ele, que desde o início empilhava chances, finalmente marcou. E foi um golaço. Valdívia, 2-0. Ao todo a equipe foi muito bem, então vai sair individual de cada um. E graças a Deus hoje eu pude fazer uma bela partida e estou feliz. O Brasil já não tinha mais forças e viu Rafael Moura ampliar. O gol de Márcio Jonathan aconteceu tarde demais para uma reação. Mais do que chegar à final, o Inter comemora a conquista do mando de campo. É que a classificação colorada com vitória traz o segundo jogo da decisão contra o Grêmio aqui para o Beira-Rio. O Grenal é importante, os dois Grenais, o primeiro jogo é fora, eu acho que o time está de parabéns. Hoje é comemorar e pensar no próximo fim de semana. A gente precisa fazer um bom resultado no primeiro jogo para nos dar tranquilidade, porque também não adianta nada. Se a gente tiver um resultado muito adverso, seria difícil a gente reverter aqui. Nós temos que comemorar alguma coisa e nós temos que pensar em ganhar as finais e em estar na próxima fase da Libertadores. Aí talvez podemos sentir-nos mais tranquilos e que o time está aparecendo e está pegando confiança. Diego Aguirre, hein? A gente já vai falar muito sobre o trabalho do treinador colorado. E aí, Baldasso, tudo bem? Tudo jóia. Tá bonito, Tem um recado importante pra galera. Eu sou bonito, tá bem, né? cara. Barba boa, né? Beleza, opa. Legal. Recado pra você que tá assistindo o programa. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção no que eu vou dizer pra vocês, que eu vou resolver o seu problema agora. Você que tem o carro financiado e paga prestações altíssimas devido aos juros bancários, o Rafael da Simon Consultoria, que está aqui comigo, vai te apresentar a solução imediata para reduzir a sua prestação pela metade. Boa tarde, Rafael.
É isso mesmo, Baldasso, boa tarde. O recado é para você que paga um carnê gigante do seu carro e as prestações já não cabem mais no seu bolso. Está com dificuldade de pagar as parcelas? Está recebendo ligações diárias, cobrando suas prestações atrasadas e até mesmo ameaças de busca e apreensão do seu carro? Não passe mais por esse desconforto. Livre-se desse incômodo e reduza a sua prestação pela metade do valor. Se você tiver enrolado também com outras prestações ou dívidas, com cartão de crédito, cheque especial, a Simon Consultoria te ajuda a sair dessa. Você ainda ganha a consulta grátis. Basta falar que está assistindo os donos da bola. Então não perca essa oportunidade. Redução da parcela do seu carro é aqui na Simon Consultoria. Baldasso, telefonezinho da Simon Consultoria, 89-25-0011. 89-25-0011. Mais uma vez. 89-25-0011. Então tu me ajuda a indicar para os teus amigos aí, até para ti mesmo, né? Tá com o teu carro pago já, não? Rafael, meu carro, eu vou resolver esse problema também. Tô com esse pepino também. A galera tá almoçando em casa, a comida tá descendo quadrada com essa preocupação. Acabou a preocupação. É isso mesmo. Pare agora de pagar juros absurdos. Não corra o risco de perder o carro que você suou tanto para comprar. Repita o telefone para mim, Rafael, por favor. 89-25-0011. Consulta grátis, só a falar que tá assistindo os donos da bola, Baldasso. Simon Consultoria. Chico. Depois eu quero falar contigo, obrigado, Rafael. Vamos começar a rodar os lances da vitória colorada, que foi acachapante aí sobre o Brasil de Pelotas, uma das boas equipes do Campeonato Gaúcho, o campeão do interior, né? A gente já pode definir como campeão do interior. Campeão do interior. Se chegasse a final, não seria o campeão do interior. Não seria. O fato de o Inter ter pego a melhor equipe do interior do estado e ter ganhado com um time reserva da maneira como ganhou, diz muito sobre o Campeonato Gaúcho. Não, mas também diz muito sobre a atuação do time do Inter. Não há dúvida, mas a atuação do time do Internacional merece destaque especial de algumas situações. Primeiro, sim, o Diego Aguirre tem duas equipes. Tá? A minha discordância do Diego Aguirre nunca foi ao fato de ele buscar alternativas e testar todos os jogadores. A minha discordância sempre se deu em ele tirar todo o time titular das partidas. Eu acho que pontualmente ele podia um ou outro jogador, o Nilmar, o D'Alessandro, o Juan, que é mais velho, tirar da equipe. Mas tá bem, é assim que ele está fazendo e não vai adiantar a gente gargantear aqui porque ele vai continuar fazendo isso. Então, fazendo isso, ele descobriu jogadores importantes. Ontem, duas atuações individuais foram absolutamente destacadas. Primeiro, o Valdívia, que está amadurecendo taticamente, ele era peladeiro, ele está amadurecendo taticamente. Por isso que tu está dizendo, pela tua apresentação. Eu acho que o Valdívia, ele cresceu pelo fato do Diego Aguirre ter optado por outras formações e utilizado outros jogadores. Tá bem. Porque o Valdívia, antes era o Valdívia entrando com o Abel Braga. Sim, sem ritmo, totalmente perdido, sem conhecimento de parceria e nada. E o Abel Hoje Braga, entrando com um time já... E o Abel Braga dando entrevista dizendo o seguinte, abre aspas, vocês querem o Valdívia, ele não consegue fazer duas partidas bem? Lembra que o Abel disse isso numa coletiva? Exatamente. Esse era o Abel Braga. O Diego Aguirre tem todo o mérito em relação a essa meninada. Então o Valdívia ontem, fantástico, e outro jogador que merece a referência, mas ao mesmo tempo, meu querido Ribeiro Neto, vem uma preocupação. O Anderson, que tecnicamente é fabuloso. Ele tecnicamente no primeiro tempo simplesmente não errou nada, ele não erra nada. Ele com a bola nos pés não erra um passe, tem visão de jogo. Só que é o seguinte, cara, 10 minutos do segundo tempo, o Anderson estava babando na gravata. Simplesmente parecia um velho em campo. Mas você sabe que eu estava tentando me lembrar, Baldasso, de outros jogadores. Eu acho que quando o Nilmar veio, ele também começou muito bem e depois até se machucou porque estava tentando manutenção e tal da parte física. Eu acho que é normal o cara dar um start bom, né? E depois ele cair. No caso do Anderson? Porque ele ficou muito tempo sem jogar. Então ele veio, aliás, eu acho que a avaliação foi equivocada do departamento físico. Esse é o ponto. Então, ele chamou a atenção para estar bem também. Não estava bem. Ele deu um start e agora caiu. E eu concordo com aliás, para mim, é aí que está isso que é difícil. Eu acho que ontem não foi o time reserva. Ontem foi o time reserva com alguns titulares. Porque, para mim, o Anderson tem que ser titular,
O Alan Costa tem que ser titular e o Lisandro Lopes vai ser titular. E o William? O William também. Mas o Lisandro ontem fez a pior partida dele desde Cara, eu não vi assim, o Baldasso tem essa impressão, mas sabe o que me chamou a atenção? Não, aí que tá. Sabe, assim, ó, o que me chamou a atenção no Lisandro Lopes, mas é bom jogador. O que me chama a atenção é que a bola procura ele. Porque ele está bem colocado. Atacante que, sabe, a bola chega ali. Ontem ele pecou na conclusão e tal, mas a bola procura. Isso é fundamental para um atacante, entendeu? Para o 4-2-3-1, Daniel, que está todo mundo jogando, o atacante tem que ser dessa característica. O Lisandro Lopes trabalha junto com a última linha, circulando e correndo em diagonal. Nesse ponto o Internacional está certo, tá? Ele tem o Nilmar, ele tem o Lisandro Lopes, ele tem o Sacha. E uma alternativa que daria uma situação diferente no comando do ataque é o Rafael Moura. Ontem o Diego... É um jogador que é um jogador mais de posicionamento. Isso. Eu não sei, eu não consigo meio que aceitar essa... Me deixa eu fico no estado de nervos. É que hoje eu tô um pouco nervoso hoje, não sei porquê. Bonita camisa, viu, Gostou? Daniel? Parecida com essa tua. Um abraço ao Alexandre. Mas estou faltando a minha camisa que é bonita também, tá? Olha aqui, o negócio é o seguinte, vai fazer por ti. Tem que fazer, né? E aí, Ribeiro? E aí, seguinte, Baldacinho, querido, eu acho que o outro Diego aqui pensou para mim o que é a realidade do Internacional. E ele disse o seguinte, eu não conhecia ninguém. E por que isso que eu estou dizendo? Porque, na minha opinião, mais do que uma estratégia, o Diego Aguirre fez isso por uma necessidade. Ele tinha que avaliar os jogadores. Infelizmente, com o carro andando. Não está criticando. Não estou criticando, eu estou só avaliando o que foi feito. É que aí vai parecer que nós pensamos muito diferente. Todos nós concordamos com isso. A única discordância que eu tinha, tu conseguiria ter visto o Valdívia, ter visto o Dourado e todos os jogadores, se nesses jogos que ele colocou as reservas, tivesse colocado 3 ou 4 titulares. Essa é a minha única discordância. Voltando ao jogo, o Internacional foi o que ele vinha sendo em algumas partidas com um time mais organizado. Embora ainda se critique a questão dos volantes com saída de bola, porque o Newton e o Nico Freitas, pelo menos nesse aspecto, eles não conseguiram corresponder ainda, mas são jogadores que têm as suas qualidades. O Internacional foi superior. Não, o Inter jogou demais. Tá, jogou demais. O Inter foi criando oportunidades de gol, assim, Tá bem, o Brasil cansou no segundo tempo, isso também acho. E o Paulo Vitor arrefeceu também. Só que mas eu estou comparando o Inter, Baldasso, desse time alternativo, com o próprio Inter, que no início do Gauchão contra o Cruzeiro, fragilidade quando ele não escalava o titular. Contra o Cruzeiro teve grandes dificuldades, entendeu? Então, assim, eu acho que o Inter está evoluindo. Mas o Inter tá bem, só que assim, mesmo mudando a escalação. O Inter tem um time titular e um time reserva. O time titular do Internacional é aquele que ganhou da Laú e que vai jogar. É que daqui a pouco as pessoas estão achando que o Internacional virou o time europeu, aquele que tem 22 jogadores, pode botar qualquer um. Não, o Inter tem jogadores melhores e outros piores. Não, a única coisa que eu discuto... Eu não colocaria assim, Baldasso. O Inter hoje tem reposição. Para ser titular. Eu vou te dar um exemplo. Vou te fazer uma pergunta. E isso vai mostrar o que é o grupo do Internacional. Tirando o Corinthians, em qual outro time brasileiro o Alex não seria titular do meio-campo? É verdade. Qual outro Alex não seria titular do meio-campo? E no Inter ele é a reserva. O Anderson. Também. O Lisandro Lopes. O Inter tem um grupo muito bom. O Diego Aguirre faz um trabalho que tem avanços importantes, faltava o desempenho pelo menos num primeiro momento parece que veio. E o Internacional conseguiu revelar jovens e o Inter vinha de uma política porca com o Abel no ano passado em relação aos jovens. O Diego Aguirre não é assim, porque o Diego Aguirre viu chegar o Newton com a carteira de campeão brasileiro titular do Cruzeiro. Bicampeão. E pediu o Nico Freitas, amigo dele, bruxo dele, lá do Uruguai. Sabe o que fez o Diego Aguirre? O Dourado, esse guri, tá jogando mais que os dois, tira os dois e coloca o Dourado. Mas só sobre o Newton. Ele jogou bem ontem, tá? Foi bem. Eu acho assim, o Newton não é tão bom quanto nós achávamos, mas não é tão ruim quanto transpareceu, entendeu? Não, mas esse jogador, ele joga mais. Eu não achei errada a contratação do Inter. Eu acho que o Inter ter apostado no Newton foi uma contratação correta. Claro. Porque daqui a pouco o cara fica criticando e não vê o mérito na contratação. Como também teve mérito a contratação do Lisandro Lopes, o Anderson. Eu acho que o Inter fez certo, porém a forma como contratou errado. Tem jogadores que vão crescer ainda, gente. O Hever e o Vitinho a gente espera mais, Exatamente. Né? Exatamente. Tem mais opções. O grande mérito do Aguirre é o seguinte, ele montou as alternativas. Então a gente que elogia muito o treinador europeu, porque olha, ele testa muito o time, muda com a circunstância do jogo, aí o cara faz aqui no Brasil e é escorraçado. Já tem que ir embora. Mas é que o time não estava jogando bem com isso e ele estava correndo risco até de sair da Libertadores em determinado momento. Só que ele não insistiu no erro.
Ele não insistiu no erro. As críticas que eu fiz ao Diego Aguirre foram pontuais. Defesa em linha, o Internacional ia tomar gol sempre. Ele arrumou a defesa. E não arrumou da forma que eu gostaria que arrumasse, pelo menos do que eu penso. Mas ele protegeu. O que ele fez vale mais do que a minha tese. Não, ele resgatou o Jorge Henrique, deu consistência defensiva. Ele compactou o time, ele botou o D'Alessandro para jogar como o D'Alessandro gosta de jogar. O time rendeu mais. O Nilmar está em recuperação, né? Voltando a ser pelo menos o que se espera. Então, olha, o Diego Aguirre tem os seus méritos. Não, ele largou errado. Com uma concepção de futebol. Não foi largou errado, ele não tinha como fazer diferente. Ele largou errado. A defesa em linha foi provado que ele largou errado. Outra coisa a favor do Internacional. Quais são as contratações, me ajuda, Daniel, quais são as contratações que o Inter fez nesta temporada, para esse ano? Hever, Vitinho, Anderson, Nico, Newton. Beleza, nenhum desses jogou contra a Laú. Nenhuma das contratações do Inter na temporada jogou contra a Laú. Mas vão jogar. E o Inter deu show mesmo assim. Não deu carteiraço. Mas vão jogar. Não, claro que vão jogar. Não, se merecerem, vão. Mas o que o Baldassi está querendo dizer, acho que é o seguinte, não é porque chegaram com pompa que vão ser escalados, cara. Não tem isso. Eu acho assim, quem está melhor é quem joga. O Internacional está num processo de evolução. Isso é fato. Só que eu acho que tem que ser uma observação um pouco mais criteriosa em relação também ao que o Inter enfrentou lá. Porque, querendo ou não, ele pegou um time que é fraco. O time da Laú é fraco. Sim. E o Brasil de Pelotas é um time que não impôs dificuldades. Impôs pelo fator, entre aspas, local. E quando veio para jogar aqui, tu viu que com a bola no chão... Começou a frase com que, para mim, é o que importa. O Inter apresentou evolução. Não, isso é fato. A gente faz a ressalva dos adversários, mas o Inter pelo Inter. Comparando o Inter com o Inter, essa é a comparação que eu faço. E mesmo assim o Grêmio é favorito no Grenal. A gente já vai falar sobre isso.